sim, você pode ser substituído do processo. Você pode ficar de 1 a 5 anos sem fazer perícia. O seu laudo pode ser considerado deficiente. Essas e outras coisas podem acontecer e aconteceram. Agora, em agosto, teve uma decisão em Minas Gerais sobre isso, exatamente sobre uma substituição de um perito que não usou uma boa fundamentação no laudo. Então, para vocês não cometerem esse erro, não serem substituídos, não terem que ficar de 2 a 5 anos sem fazer perícia, assiste esse vídeo até o final que eu vou falar tudo para vocês, o que vocês precisam fazer para serem peritos maravilhosos e ganharem o coração dos juízes. Meu nome é Gabriela Tavares, eu sou perita grafotécnica aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo e hoje eu trouxe para vocês aqui uma notícia que tá quente. Só se fala disso nos meus grupos de perícia do WhatsApp. Eu vou ler um trecho aqui para vocês e depois a gente vai falar sobre isso. Ao responder às questões postas em juízo, o perito deixou de apresentar fundamentação adequada e de fazer remissão aos documentos que instruíram o processo, e que há divergência entre o laudo pericial e as respostas aos quesitos complementares. Tá, Gabi, o que está acontecendo? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o perito foi substituído, teve aí todo, um processo em cima para que isso acontecesse, mas por quê? O perito, ele não fundamentou o laudo de forma adequada. E ainda, o que ele colocou no laudo, quando foram pedidos quesitos suplementares para ele, complementares, ele respondeu de forma diferente. Então, ele mesmo se contradisse entre o laudo e os quesitos. Fora que ele não usou fundamentação. Por que eu falo tanto para os meus alunos? Por que eu falo tanto, nos meus cursos? Isso aqui, ó, é o seu melhor amigo. Porque é dos livros que a gente vai tirar a fundamentação, que a gente vai tirar ali tudo que a gente vai pôr no laudo. A gente vai fundamentar, a gente vai colocar referência, a gente vai colocar citações, tudo para que a gente deixe a nossa conclusão robusta, para que não seja impugnado. Então, o que acontece? Quando a gente vai escrever o laudo, a gente já leu o processo, a gente já fez a análise, E aí a gente vai colocar ali no laudo o que a gente já entendeu de tudo isso. Por isso que eu costumo pedir também para que meus alunos não coloquem aquela tabela de divergências e convergências. Porque nós, peritos, nós sabemos que não é a quantidade de divergências e convergências que vão dar autenticidade ou não, autoria ou não. Mas os leigos não, e os advogados vão impugnar, vão cair em cima disso. Porque eles vão ver, olha quanta convergência, isso aqui é a mesma coisa. Os dois têm a escrita automatizada, os dois têm a inclinação à direita, os dois têm isso, têm aquilo, enfim. Eles vão tentar colocar isso, só que são coisas que são visíveis e que o falsário ele vai imitar facilmente, então não tem um peso. Só que quando a gente começa a colocar várias convergências, isso abre margem para uma impugnação. Então, eu não indico colocar ali as tabelas de convergência e divergência nos laudos de vocês. Então, vamos lá. Se vocês fizeram a análise, vocês concluíram ali, antes de começar a escrever o laudo, que aquela assinatura é falsa, ou que aquela assinatura é verdadeira, enfim, qual que seja o resultado. Vocês concluíram algo já, antes de começar a escrever. Então, vocês vão escrever e vão direcionar esse laudo, vão fundamentar, vão pegar citações, vão pegar, dependendo ali do caso concreto, em cima da conclusão que vocês já chegaram. Então, vocês não vão se contradizer, vocês têm certeza do que vocês já analisaram ali. Vocês vão ilustrar o laudo com as imagens, com as coisas que vocês já analisaram, que vocês já têm certeza, que vocês identificaram aqueles elementos que têm um peso tão grande que vão ali fundamentar, dar a robustez ali da conclusão que vocês chegaram. Além das conclusões, colocar as referências, colocar tudo certinho. Aí tem mais aqui na notícia, ó. Fala aqui, apresenta deficiência de fundamentação em alguns aspectos, haja vista que algumas respostas foram dadas sem que fosse apontado o documento ou a fonte científica que o embasaram. Mais uma vez, jogou palavras ao vento ali, não sabia nem o que estava fazendo pelo visto. Também constatou que há divergência entre o laudo e a complementação, são os quesitos complementares que nós falamos. Primeiro disse que o dano seria elevado e severo e depois disse que o percentual era de 50%.
E aí destacou a insuficiência dos fundamentos adotados no laudo, necessitando, portanto, da complementação, na qual a complementação ele se contradiz completamente. Então, toda vez que vocês forem fazer um laudo, é começo, meio e fim. Vocês vão ler a petição, vocês vão ler a nomeação, vão fazer a petição de aceite, aí vocês vão fazer todos os trâmites necessários e depois vocês vão fazer a análise. E todos os passos que vocês fizerem, desde a nomeação até a conclusão, vocês vão fazer um diário ali, vão documentar, vão fazer as suas anotações, tudo que for relevante. Até se durante a coleta houve alguma coisa diferente, o histórico, vocês vão colocar passo a passo do que aconteceu. Tudo tem que ser muito fundamentado, tudo muito embasado, para a hora que chegar ali nos autos o seu laudo ou o seu parecer técnico, que as pessoas entendam, não reste dúvida e que ou o juiz se sinta satisfeito, né, consiga dar a sentença ali em cima do seu laudo, ou que a parte que te contratou se sinta satisfeito, né, que consiga ali provar a sua verdade. Então, a gente tem que entender que perícia é coisa séria, que perícia não é coisa de aventureiro. Isso é cada vez mais nítido. As pessoas elas estão querendo tanto fazer curso de perícia judicial, de perícia grafotécnica, de perícia qualquer coisa, mas para atuar na justiça como um símbolo de status. Isso que acaba. Por isso que o Rio de Janeiro, por exemplo, pede 2 anos. No Rio de Janeiro, quando você se forma, pega seu primeiro certificado de grafotécnica, você não pode se cadastrar. Você tem que esperar 2 anos da data desse primeiro certificado para que você possa se cadastrar. Por quê? Porque eles acham que se depois de 2 anos você ainda continua na área, você continua estudando, você já tem uma certa experiência. Agora, se acabou de se formar e vai fazer, eles têm medo de acontecer uma coisa dessa, que o perito não sabe nem fazer o laudo, não consegue fundamentar, não consegue dar a resposta que o juiz precisa. Isso é um prejuízo para as partes, isso é um prejuízo para a máquina pública, isso é um prejuízo para a celeridade do processo. Então, assim, atrapalha e muito. Então, gente, mais uma vez, a importância, se vocês não fizerem um laudo muito bem fundamentado, se vocês não usarem referências bibliográficas, se vocês não lerem artigos, se vocês não colocarem todos os requisitos necessários ali no laudo, os tópicos que estão descritos no Código de Processo Civil, se vocês não fizerem tudo isso, há risco de vocês serem substituídos, o laudo ser considerado deficiente, de vocês nunca mais receberem uma nomeação. Então, vamos levar a perícia a sério, meus amigos. No mais, já deixa o like aqui, já compartilha com os peritos que vocês conhecem e até a próxima. Muito obrigada quem viu até aqui.